Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Eu tenho uma palavra de Deus para você. 3 pessoas receberam. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Mateus capítulo 13, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, diga parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Ao que respondeu: porque a vós, outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Por isso, aquele que tem, lhe dará, e ele terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu lugar dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Eu já preguei lá no centro de convenções, um mês em cima desse texto. Eu falei sobre os mistérios do reino de Deus, a quem é revelado. E eu discursei durante todo este capítulo que nós lemos aqui, mas eu passei muito rápido na parábola do semeador. Eu cheguei a dar mais atenção nas outras parábolas, a qual Jesus comparava o reino de Deus com uma semente. Jesus comparava o reino de Deus como um tesouro e outras coisas mais. Mas eu quero me ater ao ensinamento profundo que nós temos na parábola do semeador. Uma coisa a gente já tem que tirar da frente e remover do meio da sala, é o entendimento errado, que Jesus ele falava em parábolas para facilitar o entendimento. Porque muita gente até fala e aplica isso. Sentava uma criança no colo, pegava uma semente, falava de uma árvore, e ele fazia uma ilustração para facilitar o entendimento das pessoas que eram leigas. Não, não é isso. Não é essa a razão pela qual Jesus falava em parábolas, e o texto deixa bem claro. Jesus falava em parábolas para esconder do ouvido de desavisados e de pessoas que não tinham interesse no reino, a verdadeira mensagem do poder do reino de Deus. Então Jesus ele classifica pessoas em 2 inicialmente. Existe uma multidão. A multidão só vem pela multiplicação. A multidão só vem pelo que eu posso dar. A multidão só vem pelos milagres. A multidão só vem pelas maravilhas. Mas elas não têm interesse no meu reino e na minha mensagem. Para essas pessoas eu vou pregar e elas vão entender apenas uma historinha bonita. Vão sair daqui arrepiados falando: olha que lição de moral que aquele homem da Galileia deu. Mas quem é discípulo vai entender o poder e a mensagem extraordinária da revelação do reino dos céus. Então, olha que interessante, e eu já falei isso antes. Quando nós pregamos às vezes o evangelho no púlpito, é tão claro, é tão simples, uma mensagem tão bonita, e a gente fica se questionando: por que as pessoas não recebem uma mensagem de amor, de misericórdia tão extraordinária? Sabe por quê, pastor Mário? Porque elas não entendem. E não é porque elas são leigas, é porque Deus tampa o ouvido de pessoas que são desinteressadas. Pessoas que não têm interesse no reino dos céus não receberão os tesouros do reino dos céus, não receberão as revelações do reino dos céus. É isso que está escrito aqui. Então eu tiro de quem não tem interesse e eu dou para vocês. Então Jesus já separa em 2. Existe a multidão e existe quem me segue. Existe discípulo, existe crente, existem pessoas que vêm e querem ouvir a minha mensagem. Mas na parábola do semeador é interessante que Jesus ele
destrincha ainda mais o grupo dos crentes, de quem quer ouvir a mensagem, de quem busca vir para cá. E aí ele fala uma parábola do semeador. E ele destrincha os crentes em 4, porque ele cita 4 tipos de solos diferentes. Então eu quero determinar e entender aqui para você que existem 4 tipos de pessoas e de corações aqui dentro da igreja. Pastor, aqui não está falando de quem é desviado, não, está falando de um semeador que lança uma mensagem, que lança uma semente. Então só para você entender, na explicação da parábola, a semente é a pregação da palavra. Então quem recebe a pregação da palavra tem que vir para a igreja. Jesus está falando de pessoas que buscam ir num ambiente onde existe o lançar e a pregação da mensagem. Então tem muita gente que canta a palavra, que menciona a palavra, que decora a palavra, que pega a Bíblia e deixa aberta na sala, na entrada do estabelecimento comercial, que profetiza, que tatua, sei lá o que eles vão fazer com isso, mas eles não conseguem viver a transformação que a semente da palavra quer produzir em um solo. E muitas vezes pessoas se frustram, porque elas não conseguem ver o efeito da transformação do Evangelho na sua vida. E sabe qual geralmente é a reação dessas pessoas? Essas pessoas se distanciam da fé, saem da igreja. Por quê? Porque eu estou lá, eu oro, dou dízimo, eu dou oferta, eu canto, eu sou crente, e eu não vejo nenhum resultado. Daí Jesus vem com esse ensinamento, e esse é o primeiro ensinamento que ele dá sobre o reino dos céus. Depois ele vai dar muitos outros, porque ele veio estabelecer o reino do céu na terra. Porque você tem que entender que existem... Quando ele está pregando aqui, e aqui eu quero aplicar, é para salvo, tá? Não é para descrente. Porque uma coisa é a sua salvação. Salvação não tem o que você possa fazer. Ela vem pela graça de Deus, graça de Jesus mediante a fé. Agora, reino de Deus são outros 500. Porque tem muita gente que é salva, mas não vive o reino de Deus na terra, não recebe o reino de Deus na terra, não é manifesta na vida de alguns salvos o reino de Deus na terra. Lá no céu tem cura, tem que ter cura aqui também. Lá no céu tem paz, alegria e harmonia, tem que ter paz, alegria e harmonia. É por isso que no Pai Nosso ele fala assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então Deus não quer pegar só você e jogar para o céu. Primeiro, Ele quer estabelecer o reino do céu onde você está. Nós estamos aqui para estabelecer o reino na terra. Aí Jesus está falando, mas tem gente que não experimenta o reino dos céus aqui na terra. E culpam o pregador, culpam o pastor, culpam a experiência que tiveram na igreja. E Jesus é o primeiro a pular e já ensinar isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só para deixar bem claro. Quando uma semente é lançada e ela não dá frutos, e ela não germina, e ela não cresce, ela não tem raízes, a culpa nunca é da semente. A culpa nunca é da palavra. Não venha me dizer que a Bíblia está errada. O erro não está na palavra, o erro está no solo que recebe a palavra. A falha não está na semente, a falha está no chão, no coração que recebe a semente da pregação do Evangelho. Se a palavra não tem efeito, a culpa não é da palavra. A palavra é a pregação do Evangelho, e essa é a semente. E o solo? O solo é o seu coração, é a sua vida. Você quer ter os efeitos da pregação que está sendo feita hoje? Da semente? Eu sou aqui um semeador e estou lançando semente na vida de vocês. Vai estar condicionado pelo tipo de coração que vocês têm, o tipo de solo que vocês têm. E eu vou falar para vocês, a Bíblia é um pacote com 66 tipos de semente diferentes. Semente de frutificação, de crescimento, de cura, de milagres, de maravilhas. Tudo é perfeito, a culpa nunca vai ser da palavra. Aí Jesus deixa isso aqui muito claro. Eu vou lançar, eu vou falar, e vai cair em 4 tipos de coração diferente. E é o tipo de solo que vai determinar o resultado da semente. Pela matemática e probabilidade de Jesus, 25% dessa igreja vai entender e receber e ter transformação através da pregação de hoje à noite. Eu faço parte desse 1/4. Cadê outro que está no quarto? 1/4. Pastor, estou jejuando. Tem que jejuar sim. Estou orando. Tem que orar sim, é um relacionamento. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Mas vamos para botânica da coisa. Para uma semente
frutificar, crescer, criar raízes, não precisa de tanto esforço não. Pega uma semente, um Andrezinho, eu citei o Andrezinho, ele fez uma experiência do colégio, eu trouxe um grão de feijão, ele colocou, sabe onde? No algodão, deu fruto, cresceu, germinou. Aí ele botou depois num solo, na grama, deu lá. Aí ele botou só na água, deu lá. Então você vai ter que entender que a única coisa que você precisa para que esta palavra transforme a sua vida é que você tenha um coração bom e preparado para receber essa mensagem. Vai ser necessário orar sim para se manter crente, jejuar para se manter crente, mas para ter transformação da palavra, é o coração. Está na gente. Por isso Jesus ele deixa claro, existem 4 condições de solo. E ele vai começar a discursar sobre as condições desse solo. E é interessante que a didática de Jesus, ele primeiro lista os solos, os 4 que existem, e depois de listar os 4, ele vai detalhar, ele vai discursar em cima do que é cada um. Primeiro solo, é o solo do coração duro, é a semente que cai na beira do caminho. Mateus 13, 19, olha como é que Jesus descreve esse solo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Aí vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Pessoas com histórico complicado, pessoas que tiveram cismas na igreja, e eu não estou falando que a culpa é sua, é que às vezes, de fato, você tem algum problema na igreja, aquilo fere o seu coração, e a pessoa não consegue mais entrar em nenhuma igreja, porque lá em 1973, eu entrei, o pastor falou isso, o irmão falou isso, não sei o quê, e a gente se fecha, e quando eles vão entrar outra vez dentro da igreja, eles já entram armados, existe uma armadura no coração, porque ele falou, lá atrás o pastor me machucou e me explorou, eles devem me machucar e explorar. Aí você chega aqui com a armadura, ouve a mensagem e fala, não aconteceu nada. É claro, você chegou blindado para receber, o seu coração está duro, é um solo que não penetra a mensagem do evangelho. Desarma, baixa a guarda. Você está na casa do seu pai. Os homens podem até te ferir, mas o teu Deus nunca vai te ferir. Ele quer cuidar de ti, Ele quer te dar amor, Ele quer fechar as feridas do seu coração. Não venha para cá armado, porque Deus quer transformar a sua vida através da semente que eu estou lançando esta noite. Porque a condição do nosso coração afeta a nossa experiência da palavra, de como nós recebemos a mensagem do evangelho, seja por coisas passadas, e eu vou além, sejam por ensinamentos errados. Cuidado onde você ouve a palavra de Deus, porque existem alguns ensinamentos que distorcem, deturpam e fecham o seu coração para a real mensagem do evangelho. E a gente tem que ter cuidado, não apenas com a pregação, mas é uma preocupação perene com a música. Você sabia? Nós somos uma igreja musical. A nossa teologia, ela é aprendida da palavra, mas ela é transmitida e passada também pela musicalidade dela. Eu achei maravilhoso, e de fato, irmãos, uma das coisas que eu sinto de Deus, e eu quero agradecer a Deus, porque para mim é um divisor de águas, a experiência que nós estamos tendo aqui no Templo Sede, com a harpa cristã, é totalmente diferente daquela que existia no Centro de Convenções. Eu não sei o que é, mas quando estavam cantando aquelas músicas, eu achava lindo porque elas são ricas em teologia, elas ensinam a palavra de Deus, e nós passamos o nosso conhecimento teológico também por música. Mas às vezes a gente canta uns negócios tão perigosos. Eu novamente vou mencionar, e não estou proibindo de cantar não, mas só para fazer pequenas correções que podem parecer bobas. Mas eu mencionei mais cedo, não é falando mal de quem canta e de quem escreveu, mas tem uma música que nós gostamos, e eu adoro. Meu filho canta um Andrezinho, ele fala assim, ó, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. É bonito, mas o Santo Espírito já desceu. Tu não precisa pedir para Ele descer, só precisa pedir para Ele entrar na tua vida e no teu coração. Ele já está aqui embaixo, Ele não está lá em cima não. Jesus subiu e falou, vou mandar para vocês o Consolador. Ele já está no nosso meio. Não peça para o Espírito Santo descer. Fala assim, ó, Ele está aqui na minha frente, Ele está atrás de mim, Ele está do meu lado, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Ele não precisa descer do céu não, Ele já desceu do céu. Às vezes a gente pega coisas pequenas e tem que ter cuidado. Eu não estou falando que isso vai errar, tira não de salvação. Eu canto e eu hino, mas vamos ter um pouquinho de cuidado,
porque isso vai determinando a condição do nosso coração, como nós experimentamos a palavra de Deus. E é perigoso, porque nós como assembleanos, nós temos essa situação na palavra. A Bíblia diz: o solo à beira do caminho é aquele que, quando é lançada a semente, logo vem um pássaro, uma ave, e ele toma e ele arranca a semente que foi lançada, que estava na beira do caminho. É como se você saísse daqui, e aqui eu vou dar uma palavra de transformação para a sua vida, mas antes de você chegar no carro tem um problema, aí você já perdeu a bênção. Eu já ouvi aqui palavras e pregações tão poderosas que tinham poder para secar tumor maligno. Mas antes da pessoa chegar no carro, ele abriu o zap dele no grupo de trabalho dos amigos, colocaram vídeos e fotos inapropriadas. O diabo foi lá e secou a semente. A pessoa chegou aqui e ela recebeu uma ministração, uma semente, para transformar as emoções e o psicológico dela. Mas quando chegou no carro, ligou uma música. E ao ouvir aquela música daquele carro, o diabo foi lá e arrancou fora. Porque o diabo sempre vai fazer isso. Ele sempre vai lançar um ataque, uma ave, para arrancar a semente que é pregada aqui. Preste atenção, quando uma igreja prega o evangelho, a tendência é luta, porque toda vez que a semente é lançada, o diabo vai querer invadir para arrancar a palavra que Deus colocou sobre a sua vida. Sempre. A gente vai perdendo. Fala assim para a pessoa do seu lado: cuidado com o seu espaço aéreo. Se tiver dificuldade, fala com o pastor Ribeiro que ele resolve esse negócio. Jesus lista os solos, os tipos diferentes, aí depois ele descreve um por um. Solo assim, assim, solo assim, assim. Quando ele vai descrever esse primeiro solo que nós estamos aqui abordando, quando ele lista, ele fala: o solo caiu na beira do caminho, e as aves do céu vieram e tomaram a semente que foi lançada. Mas quando ele está mais abaixo, descrevendo esse solo mais a fundo, ele fala algo diferente. Ele fala: cuidado, porque a semente é lançada e logo vem um maligno e arrebata a semente. Opa! Jesus, se resolva, Jesus. É maligno ou é ave? O que é que arranca a semente? Eu entendo que é algo que vem do céu. E é interessante a gente entrar um pouco nessa profundidade teológica, mas me dê 5 minutos para eu explicar isso para você. Gênesis capítulo 1. Deus está no modo criativo, Ele cria todas as coisas, os céus, a terra, os mares, os habitantes, a relva, um homem. E se você for ver a didática, é assim, ó. E Deus criou os animais. E disse Deus que era bom. E Deus criou as águas, e disse Deus que era bom. E Deus criou os animais aquáticos, e disse Deus que era bom. E Deus criou os grandes luminares, e disse Deus que era bom. Então Deus ia criando, Deus dava um passo para trás, Ele olhava, Ele falava: isso é bom demais. Eu acho bonito, meu Deus, o Andrezinho que fala assim: Deus é top. Sabe por que Deus é top? Porque Ele cria, dá um passo para trás e Ele se elogia. Por que Ele se elogia, pastor? Porque não tinha ninguém para elogiar Ele. Então quando não tem ninguém que abre a boca para louvar Ele, Ele se louva. Esse é o tipo de Deus que a gente sobe. Por isso, essa noite você não pode perder a oportunidade de louvar a Deus, porque se você não louvar Ele, Ele vai se louvar. Se você não engrandecer o nome dEle, Ele levanta alguém maior e melhor do que você para fazer o que você deveria fazer. Louvado seja Deus. E Ele vai criando todas as coisas. Criando. Quando chega em Gênesis capítulo 1, versículo 6, coloca para mim na tela. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Versículo 7. E fez, pois, Deus o firmamento. Então Ele está fazendo uma criação. O firmamento é uma criação. Assim como Ele fez terra, água, mar, seres. E fez Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Cadê o bom? Cadê a nota? Tudo que Deus ia criando, Ele dava uma nota. É bom, isso aqui é bom. E aquilo ali, aquilo é muito bom. Por que o firmamento não ganhou um bom como as demais? A palavra firmamento, no Antigo Testamento, em hebraico, está descrita. E no Novo Testamento, o equivalente a firmamento, em grego, é ar. Firmamento, Antigo Testamento hebraico. Ar, Novo Testamento, no grego. A Bíblia diz que Satanás se rebelou e levou 1/3 dos anjos e foi expulso do céu.
Quando Satanás foi expulso do céu, pastor, Deus mandou eles todos para o inferno? Não. Que isso, pastor? Satanás não está no inferno? Não. Vá lá em Apocalipse e você vai perceber. O inferno é um local que foi feito para Satanás. Mas depois do julgamento. Então Deus preparou o inferno porque sabia que depois do julgamento vocês vão habitar ali. Mas o inferno nesse momento ele está vazio. Que isso, pastor? Então se Satanás foi expulso do céu, mas ainda não está no inferno, onde é que ele está? Pastor, eu estou com medo dessa conversa sua agora. Não está embaixo da sua cama não, meu irmão. Efésios capítulo 6. Porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades e hostes malignas, aonde? Nas regiões. Os demônios não estão no inferno não, estão nas regiões celestiais. Firmamento, Antigo Testamento, ar, Novo Testamento. Até porque em Efésios no capítulo 2, olha o que diz a descrição de Satanás. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele é o príncipe do poder do ar, o príncipe do poder do firmamento. Então Deus, já sabendo que ele iria se rebelar, levar 1/3 dos anjos, quando Deus vai criar um espaço para conter e manter Satanás por um período até o seu julgamento, ele cria algo chamado firmamento. E porque Satanás ia habitar ali, Deus se recusa em abençoar. Deus não vai dizer que é bom um ambiente onde Satanás está presente. Deus não abençoa ambientes onde os demônios predominam. Deus não abençoa, não faz crescer locais onde Satanás está dominando. O solo dominado por Satanás não receberá as sementes que Deus quer. E quando lança, mesmo pela misericórdia, mesmo pela graça, vem Satanás, vem demônio, vem aves e leva embora a semente lançada por Deus. A sua casa é um solo onde Deus está operando. É um local onde a semente cai e germina. Diga bem alto novamente. Cuidado com o seu espaço aéreo. É o solo. Você recebe uma mensagem, o diabo vem e toma. Ele vem. O segundo tipo de solo que Deus descreve aqui, o rochoso. Isso aqui eu vou ter que entrar forte nele. Olha a descrição de Jesus. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Meu Deus, bota na tela para mim isso aqui. É o versículo 20. Capítulo 13, versículo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo alegria. Sabe o que é? Aquele cara, é meu, eu tomo posse. Glória a Deus, ele sai marchando na terra, porque ele não recebe de qualquer jeito não, é com alegria. É pentecostal isso aqui. Deus está falando de um crente assembleano aqui. Ele recebe com alegria. Calma, aleluia não, olha o próximo versículo, bota para mim. Deu aleluia antes. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. A angústia e a perseguição não vem por quem você é, não se valorize tanto não. É pela palavra que Deus lança sobre a sua vida. O diabo não vai te atacar porque você é bonitinho, porque você é brasileiro, porque você é angolano, não. Ele vai atacar a palavra que foi lançada sobre a sua vida. Então se prepara, porque eu estou lançando aqui semente. Eu estou profetizando palavras de bênção e de crescimento sobre a sua vida. Quando você sair daqui, a guerra vai começar. Misericórdia. Esse crente... Eu vou ter que abrir meu coração, gabinete pastoral para vocês no domingo à noite de Santa Ceia. Esse aqui é o crente mais frustrante que tem para um pastor. Mais difícil. Sabe por quê, meu amor? Porque esse é o tipo de crente que precisa ser incentivado, paparicado, para se manter motivado, animado e avivado e crente. Ele recebe com alegria. Aí vem a primeira luta, vou não. Você foi lá na igreja, está bombando o louvor, foi maravilhoso, não sei o quê. Aí vai, não está mesmo o louvor, não vou mais para a igreja não. Ele precisa de atrativos para vir para cá, além da palavra. Ele precisa ser ligado, lembrado lá. Pastor, eu peguei Covid e ninguém me ligou. Pastor, eu fiquei um culto sem ir para a igreja e ninguém me ligou. Eu não vou mais porque ninguém me ama, porque ninguém... Cuidado com o solo rochoso, meu irmão. Você não vem aqui porque o pastor te convida, não. Você não vem aqui porque alguém liga ou tem atenção. Você vem aqui porque aqui as sementes são lançadas de crescimento, de vida e de prosperidade para a sua vida. Gente que precisa ser constantemente, não é assim, vem para cá, não venha para lá. A pessoa precisa estar alegre sempre, para se manter firme na igreja. É o tipo de pessoa que não consegue transicionar do sentimento, posso pegar pesado com vocês? Do sentimento para o compromisso.
Eu não vou para a igreja porque eu estou sentindo alegre ou feliz. Eu vou porque eu tenho um compromisso com Deus de ouvir a palavra dele. É porque eu quero ir para o céu. É porque eu quero que ele me abençoe. Não é porque o pastor me cumprimenta. Não é se o pastor visita, vai com a pizza. Não, não, não. Eu não venho por causa do pastor. O nome dessa igreja não é a Assembleia do André. É a Assembleia de... Venha por causa de Deus para essa igreja. É por causa dele. Então, eu sei, é difícil manter a paixão, o fogo aceso. Eu prego por ano cerca de 170 vezes. Não é simples não. Para levantar da cadeira... Com a mulher falando ainda assim, vem aqui que eu vou te fazer um cafuné. Eu falo, Senhor, preciso pregar na congregação. É difícil a gente se motivar todo dia. Mas eu não me motivo por causa do sentimento, é por causa do meu compromisso. O que me motiva não é uma ligação do pastor Samuel, do pastor Ribeiro. Não é alguém que manda, pastor, o senhor prega muito, ou o senhor prega pouco. Isso não me motiva. O que me motiva é o meu compromisso com Deus. Então a gente tem que começar a amadurecer. Está falando de crentes que não são tão maduros. Transicione de algo que te anima, de algo que é puramente emocional, para algo que se torne um valor e um princípio. Eu vou por quê? Porque é um valor na minha vida. Eu não faço certo porque eu sinto de fazer certo. Eu faço certo porque é certo. Eu não parei de mentir porque o pastor fez uma série sobre mentira. Aí eu fiquei animado. Eu vi uma revelação sobre mentira. Vou parar de mentir. Não, não é por causa disso não. Você não deve mentir porque mentir é errado. Sai do sentimento e da empolgação e começa a vir para a convicção e para o compromisso com Deus. O que Deus quer com você não é uma semente de emoção não. Que precisa sempre ter uma novidade. Tem que sair gente do céu, fumaça, fogo, performance. Querido, você não vem aqui para performance, você vem aqui para receber sementes da palavra. É bom performance, eu gosto. A gente investe, vai crescer, vai melhorar. Mas a prioridade dessa igreja não é isso não. Palavra. Não é emoção, é o compromisso do caráter cristão. Quando uma semente cai, ela cria raízes, é diferente. Então, tem que sair de algo momentâneo, de algo volátil, sentimental, emocional, para uma decisão permanente, para um sistema de crenças. Que nem quando eu falo de oferta. E eu abro para vocês aqui o coração. Todo primeiro culto de janeiro e todo primeiro culto de julho, eu prego um culto específico onde eu só falo sobre dízimos e ofertas. Para ensinar a igreja. Eu coloco a oferta, pastor Mário, no final do culto, porque eu falo assim, eu quero que eles entendam e depois entreguem. Às vezes a gente bota um vídeo de pessoas que prosperaram, dá testemunhos e tudo mais. Geralmente esse culto, em termos de dízimos e ofertas, ele aumenta de 30% a 40% a renda e entrada da igreja. Está errado, não deveria ser assim não. Se você precisa que eu te motive para você dar oferta, não é um compromisso, não é um valor, não é uma convicção. É emoção. Um crente quando vem para a igreja, ele não vem para dar oferta ou dízimo aumentar aqui, pela uma palavra que ele sente revelada na hora e pela emoção ele mete a mão no bolso. Não é por causa disso. A sua oferta não deve ser rebocada pela sua emoção, mas pela crença, porque Deus diz, dai e dá-se-vos-á. Só isso basta. Precisa de uma pregação não, pastor. Eu sei o compromisso que eu tenho na casa do Senhor em cerca de finanças. E você viu aqui no texto. Solo rochoso, jogue, ouve a palavra, recebe, alegre, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, porque chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. É quando vem a luta que ele perde a semente. Toda vez que eu ouço uma palavra, que eu recebo uma semente, se prepare para uma reação, uma retaliação imediata do diabo. Ele vai querer enviar lutas, ele vai querer enviar provas para você experimentar algo que contradiz a pregação que eu estou falando hoje. É isso que ele tenta fazer. Ele tenta fazer a minha voz e a semente que é lançada cair em descrédito, para você pensar que o problema é da semente, é do pastor, é da igreja e não é do solo. Toda vez que você receber uma semente, o diabo vai atacar na mesma área que a semente é lançada. Então eu vou estar às vezes pregando aqui e falando, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai acender o fogo da paixão que você tem pela sua mulher. Quando eu pregar isso e você receber, se prepara para discutir com a tua mulher quando chegar em casa por causa de filho, por causa de e-mail de conta, por causa de cartão de crédito, porque o diabo ele vai querer inventar
inventar e colocar sobre você um cenário e uma situação para contradizer a semente que Deus lançou. Mas eu tenho uma boa notícia: se você está com a palavra, se você anda pela palavra, se você é guiado pela palavra, você vai ser um vencedor contra os ataques de Satanás, porque você pode até passar por prova, mas você não vai morar nessa prova, porque céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Colhe na palavra de Deus, que ela não passa. Cola na palavra de Deus, que ela não te merece. Escreva isso para você postar isso aqui. Esse aqui foi um pensamento que durou horas para pensar. O menor nível de maturidade é quando você tem que ser motivado para fazer a coisa certa. O menor nível de maturidade de um crente é quando ele precisa ser motivado para ir para a igreja. Não, vai lá para a igreja, vai para a igreja. Por favor, vai.